Oi, pessoal. Eu me dirijo então agora diretamente ao primeiro ano de Direito Noturno, porque na nossa live de agora, há pouco, não houve tempo da gente corrigir as questões de 6 a 10, né? Então eu vou fazer essa correção agora, nesse vídeo que eu prometi enviar para vocês, mas eu também quero mandar um recado. É o seguinte, para a turma da manhã eu fiz um gabarito comentado dessas questões, tá? Então fiquem tranquilos que eu também vou enviar para vocês um gabarito comentado das questões de vocês. Aguardem que eu vou enviar, tá bom? Entre hoje ou amanhã. Então agora eu passo para a correção das questões de 6 a 10, tá? Complementando a live de agora a pouco. A questão 6, ela traz no enunciado um trecho do Wagner, que é um artigo que nós utilizamos lá no início do bimestre. E esse trecho tem a ver com a teoria da comunicação, que é o primeiro tema que ele trata no artigo, né? Sobre o ato comunicativo jurídico. E o trecho fala o seguinte: o ato comunicativo jurídico ocorre quando há cooperação entre os interlocutores. O emissor possui pensamento e busca a expressão verbal para fazê-lo conhecido no mundo sensível. O receptor da mensagem possui a expressão verbal e caminha em direção ao pensamento, com o propósito de compreender a mensagem. Então, conforme o texto, analise a alternativa correta. Eu já quero adiantar para vocês que essa questão ela vai ter duas alternativas corretas, tá? Uma falha da questão, quando acontece isso, a gente considera as duas questões corretas que foram marcadas pelos alunos, né? E eu vou ler as alternativas aqui, já vou dizendo qual é correta e qual não é e por quê, tá? Numa sessão de júri, se o juiz não conhecer o código do acusado e o intérprete estiver ausente, suspender-se-á a sessão, pois há ruído impedindo a comunicação. Esse é um trechinho do próprio Wagner e a alternativa correta, porque é justamente nesse momento em que ele fala das falhas de comunicação entre o emissor da mensagem e o receptor e que o nome que a teoria da comunicação dá a isso é ruído, né? Então, essa alternativa A é correta. Numa projeção cinematográfica, se o ator fala muito rápido na exibição de um filme falado em inglês, não legendado, a comunicação será plena, parcial ou nula, dependendo do domínio código inglês por parte do espectador. Essa também é uma alternativa correta, tá? Realmente, nesse momento, nessa situação de assistir um filme sem legenda, né, caso o receptor da mensagem não conheça o código da língua, que é o inglês, haverá também ruído na comunicação, né? O ruído é aquilo que impede a comunicação de ser estabelecida, né? Entre o emissor e o receptor da mensagem. O ruído, muitas vezes, ele acontece no próprio canal de comunicação. Então, vocês lembram que teve uns vídeos que eu enviei para vocês e tinha um ruído, né? Um chiado no meu vídeo. Então, vocês viram a dificuldade que vocês tiveram, tanto que depois eu substituí o vídeo e até, inclusive, eu já detectei o problema técnico aqui do meu computador. Havia um ruído no canal de comunicação, ou seja, a mensagem não estava chegando a contento porque vocês não conseguiam entender muito bem a minha voz, né? C. Em uma sala de aula, a comunicação ocorrerá mesmo que o conteúdo seja extremamente complexo? Será? Não, essa alternativa está errada, né? Existe um ruído justamente quando o conteúdo é muito complexo, existe um ruído de comunicação e não chega no aluno essa comunicação se o conteúdo realmente for muito complexo e o professor não conseguir simplificar esse conteúdo na sala de aula para que chegue aos alunos. É a mesma coisa, a gente poderia dizer de um advogado na área jurídica, a quantidade de vocabulários técnicos jurídicos que podem justamente impedir que os direitos cheguem às pessoas de uma maneira democrática, acessível, né? Alternativa D. A mensagem ou texto código sempre chegará ao emissor ou ao receptor, do emissor ao receptor, mesmo que haja ruído no canal de comunicação. Errada, né? Então, quem lê o texto do Wagner vai tirar de letra essa questão, e a alternativa E, nenhuma das alternativas está correta, também está errada. Então, o correto nessa questão seria a alternativa A e D, tá? Não se preocupem que nas questões da prova a gente toma cuidado para não acontecer falhas assim nas questões, tá? A gente toma um pouco mais de cuidado. Questão 7. Mais um texto do Wagner, um trechinho do texto do Wagner.
Pressuposto de boa redação, já se vê, é a expressão verbal escorreita e fluente, correta, né, fluida, com correção, né, esse escorreita significa isso. E fluente, ou seja, que o emissor da mensagem consegue realmente chegar ao receptor, né, ela flui, é uma mensagem, é uma expressão. A boa redação jurídica, ela tem essa característica, né? Ela é acessível, ela é fluida. Esta, porém, embora seja a condição essencial, não é o suficiente, pois impossível é discorrer a contento sobre um tema a respeito do qual não se tenham conhecimentos razoáveis. O bom estilo forense deve se pautar nas seguintes qualidades: correção, concisão, clareza, originalidade e vigor. Então, cada uma dessas qualidades nós trabalhamos nas lives, né? O que significa correção, quais são as características, concisão, clareza, originalidade e vigor. Então, agora vocês vão marcar nessa questão também a alternativa correta, né? Alternativa A. O bom texto jurídico não precisa se preocupar com a originalidade do texto, pois ele deve se deter às normas técnicas e descrição dos fatos. Será que é isso mesmo? Ele não precisa se preocupar com a originalidade? Acho que é bem tranquilo responder essa questão, porque é claro, óbvio que precisa se preocupar, porque nós vimos, inclusive, que a originalidade traz maior persuasão para o texto, um texto que tem uma escrita, não precisa ser uma escrita artística, né, nem se deve, mas uma escrita original, bem construída, inclusive dá mais credibilidade ao texto, porque em tempos de tecnologia e acesso à informação e de muitas cópias e plágios acontecendo, um texto bem escrito e original traz maior confiança para o texto de que ele tem o seu autor original, né? B. Para o texto jurídico apresentar clareza, deve evitar expressões ambíguas, excesso e cruzamento de fatos em um mesmo período. A alternativa correta é a alternativa B. Claro que para o bom texto jurídico precisa ter clareza e evitar expressões ambíguas, nós vimos isso, né? Excesso, cruzamento de fatos, ou seja, os fatos eles precisam ter uma certa coerência, né? Eu não apresento um fato e depois, logo lá no final, na sequência, eu apresento algum elemento que contradiz esse fato, né? Tem que existir coerência. Alternativa C. Evitar a correção no texto jurídico é deixar de lado a clareza e a concisão, pois o texto correto é um texto prolixo. O que é prolixo? É um texto que fala demais e usa demais expressões, palavras, frases para dizer uma coisa que poderia ser dita em um texto menor, né, mais conciso. Então, é claro, é óbvio que o texto jurídico precisa, e a correção depende disso, um texto com correção é um texto que é claro e conciso, ou seja, a correção depende da clareza e concisão, a gente alcança a correção justamente quando a gente consegue apresentar clareza e concisão no texto, é uma consequência, né? E não é bom texto não é um texto prolixo, texto jurídico, né? Então não basta redigir, escrever demais, buscando impressionar o juiz, por exemplo, com uma narração longa ou uma argumentação longa. Pelo contrário, uma petição inicial, que é o nosso foco nesse bimestre, pensar na petição inicial, na narrativa dos fatos, é importante que se coloque o essencial com detalhes, mas detalhes essenciais, né? O texto jurídico, alternativa D, não precisa ser conciso, pois quanto mais informações, mesmo que supérfluas, melhor é a comunicação. Isso não é verdade. É claro que na narração dos fatos a gente apresenta alguns elementos modalizadores que imprimem um pouco de juízo de moral, imprime de que lado, né, que aquele que narra está falando, a defesa, por exemplo, do seu cliente, mas os elementos modalizadores não significam informações supérfluas, pelo contrário, são palavras muito bem colocadas, estrategicamente selecionadas para defender a causa já na narração dos fatos. Então, isso não significa que quanto mais informações, melhor, né? Isso torna o texto prolixo. Então, procurem ali no dicionário o que significa a palavra prolixo. Significa escrever demais, né? Falar o desnecessário.
E alternativas E, todas as alternativas estão corretas, não é verdade. Então, nessa questão 7, a alternativa correta é a B. 8. Sobre a organização das partes iniciais de uma petição, assinale a alternativa correta. A. Na produção do texto jurídico, é possível fazer uso da descrição, da narração e da argumentação? Correta. A alternativa correta nessa questão 8 é a A. Por quê? Porque realmente na produção do texto jurídico você consegue utilizar elementos da descrição, narração e argumentação. Eu vou mandar para vocês um material sobre a diferença desses textos, narrativo, descritivo, argumentativo, dissertativo, prometivo fazer, tá? Mas eu já adianto a vocês que, por exemplo, numa petição inicial, e nós já falamos sobre isso também, na descrição, a descrição aparece sobretudo no início, quando a gente descreve as partes, né? O autor, o réu, o requerente requerido, né? O sujeito passivo, o sujeito ativo, ou seja, estou falando dos sinônimos, né? Quando a gente descreve o nome, idade, estado civil, onde mora, ali a gente tem elementos descritivos, um texto descritivo, né? A narração é a própria narração dos fatos, né? Que a gente vai falar, e a gente, na petição inicial, a gente defende que seja uma narrativa valorada e não uma narrativa simples. E a argumentação vai ser lá naquele momento em que vocês vão apresentar as normas jurídicas, a argumentação a partir dos elementos jurídicos, das leis, das normas, que vão embasar o pedido de vocês mais adiante. Alternativa B. A narração não é importante, pois o que importa é a argumentação com base nas normas jurídicas? Não, né? Numa petição inicial, a narração é fundamental, ou melhor, talvez seja até a parte mais importante. Uma boa narração dos fatos, bem construída, com detalhes, vai garantir a fundamentação até com base nas normas jurídicas, né? C. Da parte dos fatos de uma petição inicial, temos a tipologia textual denominada argumentação. Não, tem uma tipologia textual denominada narrativa, né? E vocês viram isso, acho que fica fácil identificar, porque a gente fala da narração dos fatos, né? E não da argumentação dos fatos. A argumentação vocês vão apresentar na sequência, cujo texto vocês vão trabalhar com a professora Andressa. D. A narração dos fatos da petição inicial deve apresentar o mínimo de informações possíveis para não cansar a leitura do juiz. Pelo contrário, nós falamos repetidas vezes que a narração dos fatos, ela precisa trazer detalhes. São detalhes descritivos? Sim, mas é um texto narrativo que apresenta detalhes, apresenta também a descrição. Então, quanto mais detalhes, o local, o número do documento, a hora, o valor, são muito importantes. Detalhes relevantes são muito importantes para depois a argumentação de vocês. E, na parte inicial da apresentação dos dados pessoais do autor e do réu, o advogado pode redigir sem se preocupar com nenhuma norma formal. Não, né? Tanto que na primeira live sobre petição inicial, eu passei para vocês alguns detalhezinhos fundamentais na hora de vocês apresentarem esses dados, como pontuação, vírgula, algumas palavras que devem ser evitadas, crases. Então, essa alternativa também está errada. A alternativa da 8 é a A, que é a alternativa certa, tá? A questão 9. A modalização é importante elemento do discurso jurídico, pois manifesta a atitude de quem enuncia a ideia em relação ao próprio conteúdo enunciado. Assim, estranheza, dúvida, certeza, cautela, obrigatoriedade, possibilidade, eventualidade, hábito, resignação, conformismo, exaltação, indignação, ironia, todos esses elementos são elementos que vão ajudar a construir uma narrativa valorada, né? São atitudes que podemos manifestar na narração dos fatos de uma petição em relação ao que dizemos, fazendo uso de recursos da modalização. Então, eu trouxe um trecho inclusive de um caso concreto, de uma narrativa que eu passei para vocês analisarem, que diz assim: assim, pelos depoimentos dos dois profissionais, é possível num primeiro momento depreender que houve culpa médica na modalidade imprudência, uma vez que constatado o pequeno percentual de incidência de perfuração no esôfago em cirurgias bariátricas realizadas por videolaparoscopia. Então, vocês vão analisar nesse trechinho aqui
quais são os elementos modalizadores, os trechinhos, as palavras, as expressões que manifestam cautela daquele que narrou, daquele que escreveu, né? E aí eu dei alternativas para vocês. A, é possível, num primeiro momento, pelos depoimentos dos dois profissionais. B, é possível, assim, num primeiro momento. Eu peguei trechinhos do próprio parágrafo, né? C, uma vez que constatado o pequeno percentual pelos depoimentos. D, assim, pelos depoimentos dos dois profissionais e houve culpa médica. E E, o texto não apresenta modalizadores para manifestar cautela. O texto, já adianto a vocês, ele apresenta sim palavras modalizadoras que manifestam cautela daquele que escreveu. E a alternativa certa é a A. Vejam vocês, quando ele fala assim, é possível, num primeiro momento, depreender que houve culpa, ou seja, ele está manifestando cautela, ele já não está afirmando veementemente. Ele está com cautela dizendo que é possível, num primeiro momento, numa primeira avaliação, dizer isso, né? O segundo elemento modalizador é pelos depoimentos dos dois profissionais. Então, ele não está dizendo que ele constatou isso, ele está dizendo que ele está se baseando no depoimento dos dois profissionais, né? E então, ele está ali também apresentando cautela, né, quando ele apresenta essas palavras. Então, os elementos modalizadores podem não ser só uma palavra, mas um conjunto de palavras, uma expressão, uma frase, né? E agora, passando para a questão 10, eu pedi para vocês lerem um trechinho do Lopes aqui, né? A partir, que é o último artigo que eu mandei para vocês sobre narrativa simples e valorada, que diz assim na página 19. A partir das categorias linguísticas tratadas nesse tópico, observamos que as sequências discursivas que denominamos narrativa simples e narrativa valorada se caracterizam pela A, respectivamente pela presença e ausência de elementos, não é correta, né? Isso significa, não é correta porque a narrativa simples e valorada, elas têm aquilo que vai dizer na alternativa B, que é a alternativa correta da questão 10, tá? Pela ausência de deíticos e modalizações, entre parênteses, narrativa simples, ou pela presença desses elementos narrativa valorada. Então, é muito fácil entender o que é narrativa simples e valorada. Narrativa simples é como se fosse um texto de jornal que tem a pretensão de ser neutro e objetivo e não apresenta opinião, palavrinhas que demonstrem opinião, cautela, né, obrigatoriedade, aquilo que está colocado ali em cima no enunciado da questão 9. Certeza, dúvida, ironia, né? É um texto que tenta ser mais objetivo e neutro. Agora, a narrativa valorada, que é a narrativa que nós usamos propositalmente nas petições, esses elementos aparecem, que é esses elementos de palavrinhas estratégicas que se colocam ali justamente para imprimir uma imparcialidade, ou seja, quem faz a narrativa na petição, ele é imparcial, ele é parcial, né? Perdão, ele é parcial, imprime a parcialidade, ou seja, vocês estão defendendo o cliente de vocês, e o cliente de vocês tem uma narração dos fatos, e é essa narração dos fatos do cliente de vocês e não do réu é que vocês vão defender. Então, vocês têm sim uma parcialidade, e o advogado vai defender através não só dos fatos que ele vai ouvir do cliente, mas também de algumas palavrinhas que tendenciosamente, propositalmente são colocadas ali, que já começam a defender a tese do cliente de vocês. C, presença de vícios de linguagem, característicos dos textos jurídicos? Não, né? Os vícios de linguagem a gente sabe que devem ser evitados. A ausência de elementos modalizadores, pois a escrita jurídica deve ser neutra e imparcial? Não, né? Pelo contrário, uma petição vocês têm uma parcialidade, vocês estão defendendo uma das partes. E presença de modalizadores que apenas confundem o texto, também é errada, né? A gente deve recorrer aos modalizadores. Então, essa 10, a alternativa correta é a B. E é o seguinte, professora, o que são esses elementos modalizadores? Então, vocês releiam ali o trechinho da questão 9 e vejam quais são os elementos que constam ali na alternativa A,
para vocês perceberem que ele, quando narra, ele está narrando com cautela, porque por isso que ele utiliza essas expressões. Vocês também têm um exemplo lá no artigo do Lopes, que também está lá em caixa alta alguns elementos modalizadores, e eu também mandei um outro documento para vocês, com mais um exemplo de narrativa simples e valorada, cujos os elementos modalizadores estão em negrito, então vocês olhem lá, tá bom? Pessoal, eu também vou enviar mais alguns exemplos de textos que eu estou selecionando com cuidado, tá? Para vocês de narrativa simples e valorada, segundo o pedido que vocês me fizeram, tá bom? Um grande abraço, beijos e até semana que vem, bons estudos!